Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou tentar ajudar vocês, ensinar vocês, dar dicas para vocês escolherem o tom da base certa, ou seja, sem errar mais. Bora lá? Eu reuni algumas dicas e algumas coisas que eu fui pegando e aprendendo de maquiadores, principalmente Vanessa, que é a maquiadora da Vult, Vanessa Ronzan, não sei falar o sobrenome dela, e algumas outras, claro, que ajudam a escolher o tom da base. Então, hoje eu vou repassar um compilado de dicas para vocês poderem escolher o tom da base de vocês, tá? Lembrando que, se você ainda tem dúvidas de como você prepara a sua pele e tudo mais, eu vou deixar nos cards, tá? Vídeos com as indicações, tá bom? Porque eu já fiz um especial de preparação de pele aqui pro canal e aí eu vou deixar linkado pra vocês, tá? Eu vou pegar o meu caderno de anotações porque eu anotei tudo aqui pra vocês, tudo que vocês precisam saber, literalmente, tá? Vamos lá, a primeira coisa que vocês têm que saber é que a gente tem um negócio chamado tons de base. Então a gente tem tons mais claros, a gente tem os tons medianos e a gente tem os tons para peles negras e retintas, tá? Outra coisa que você precisa saber relacionado a cor e tom de base é que a gente tem os subtons. A gente tem os tons propriamente ditos e a gente tem os subtons, que são os amarelados, que são os de fundo quente. Então, se você tem um fundo quente na sua pele, o seu subtom é mais amarelado. E a gente tem o subtom mais rosado, que são os frios. E a gente tem os neutros, que não é nem tão amarelado e nem tão rosado. Tá bom? A melhor forma para você saber o seu subtom é fazendo testes. Eu vou deixar também linkado aqui, ó, vai aparecer aqui enquanto eu falo, tem um teste do BuzzFeed feito pela Vult, que ajuda você a escolher o seu subtom de base melhor. Então eu vou deixar aqui, também vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo esse teste. E uma outra sugestão, existe uma forma de você saber também, que é olhando as suas veias aqui do seu braço principalmente, que é o seguinte: se você tiver veias verdes e mais marrons à luz natural do dia, você tem um subtom quente, que é o amarelado. Se você tiver veias azuis e mais puxadas para o violeta, você tem um subtom frio, que é o rosado, o mais rosado. Agora, se você não tem, se você tem a veia misturada, vai meio mais azul, verde, aquela coisa mais misturada, o seu subtom é o neutro. Essa é uma outra forma de você descobrir o seu subtom de pele, tá? Além do teste do BuzzFeed, tem a questão da veia, que você consegue saber também. Fora essa questão de tom e subtom, é muito importante que quando você esteja na loja, você saiba onde você testa, né, a sua base. Se você não estiver comprando pessoalmente numa loja, existe um site chamado Foundation, vou deixar também aqui linkado aqui embaixo, onde você consegue pegar bases que você já tenha. Aí você faz o quê? Você escolhe a base correta, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai pegar a base errada pra você achar outros tons de base, que senão você vai continuar achando bases de tom errado. Então você pega a base, escreve lá no site e ele vai te indicar a base correspondente de outra marca, tá? Tem uma série de marcas, é muito legal caso você vá comprar ele online, tá? Se você não vai comprar online, se você é daquelas pessoas que compram em loja física pessoalmente, eu vou falar pra vocês qual é o lugar que você vai testar. Você não testa a base aqui no seu pulso, você não testa a sua base na mão e você não testa a sua base no pescoço, não é em nenhum desses lugares. O lugar correto é você testar aqui. Eu vou puxar um pouco a minha camiseta, é bem aqui, ó, nessa parte aqui, nesse ossinho, tá vendo esse ossinho aqui, ó, logo abaixo, ó, tá vendo, no colo aqui, ó. Você vai colocar um pouco de produto aqui e vai esperar secar. Gente, você fica lá, bate papo com o vendedor, você faz o que você quiser, mas você espera secar. Por quê? Existem muitas bases que elas têm aquele processo de oxidação, que nada mais é, o processo de oxidação é quando a base vai secando na sua pele. Então, conforme ela vai secando, ela vai oxidar. E aí ela vai adquirir a cor correta dela. Então, você coloca um pouquinho aqui nessa região e você espera. Tenha paciência, vai olhar outras coisas, sabe? Vai olhar blush, vai olhar rímel, vai olhar iluminador e espera secar. Aí, o que eu sugiro pra vocês é, se vocês não sabem o seu subtom, você pega, escolhe lá na hora a base correspondente à sua cor e escolhe o subtom neutro, o subtom frio e o subtom amarelo e testa as três.
você vai perceber aqui ficar melhor. Aí quando você vê aqui ficar melhor, você descobriu o seu tom de base. Tem gente que tem cores diferentes de base e eu sou uma delas. Por quê? Porque tem vezes que eu tô mais bronzeada, porque eu tomei um pouco de sol. Tem vezes que eu tô extremamente branca, porque eu fico parecendo um palmito, porque o sol não aparece, ou a gente tá de quarentena, né? E aí a gente acaba não tomando sol. Então eu geralmente tenho 2 tipos de base, entendeu? 2 cores. Eu tenho uma base quando eu uso quando eu tô mais bronzeada e uma base que eu uso quando eu tô mais branquinha. Você também pode fazer isso, porque você consegue usar as bases para diferentes ocasiões, em diferentes tempos diferentes, tá bom? Também é uma dica legal. Fora isso, o que é muito legal você saber quando você vai comprar a sua base, você precisa saber que tipo de cobertura você quer. O que significa cobertura, tá, gente? É o tanto que você quer que a base cubra o seu rosto, assim, tipo, por exemplo, tem gente que gosta de uma cobertura mais leve, que cobre mais ou menos 20% do seu rosto. Tem gente que gosta de uma cobertura média, que cobre até 50% do seu rosto. E tem gente que gosta de uma cobertura alta, que cobre 70% do seu rosto. Nenhuma base tem cobertura 100%, tá? Isso é um fato, já falado por maquiadores e tudo mais. Nenhuma base cobre 100%. Mas, gente, cobertura não significa Photoshop, tá? Vamos avaliar desse jeito. Cobertura não significa que a sua pele vai ficar sem poros, sua pele vai ficar esticada, não vai marcar linha de expressão, não é nada disso, né? Porque é diferente de uma imagem manipulada via Photoshop, tá, gente? A nossa pele tem poros, a nossa pele tem linhas de expressão, é normal, a nossa pele tem manchas, tudo depende do tipo de cobertura. Tem gente que prefere a cobertura mais leve porque gosta de uma cobertura mais natural. Tem gente que gosta da cobertura média porque não gosta nem de tão leve, nem de tão reboco, que é a cobertura alta. E tem gente que já gosta que cobre tudo. Então aí depende muito do seu gosto, do seu estilo. O que acontece hoje é que a maioria das bases do mercado, a maioria das marcas estão fazendo bases que que te dão a possibilidade de você construir a sua cobertura. Então, por exemplo, se você põe um pouquinho, você tem uma cobertura leve. Você quer botar mais cobertura? Você coloca mais uma camada. Quer mais cobertura? Coloca mais uma camada e vai colocando as camadas desse jeito. Só que assim, gente, tem coberturas que já oferecem uma cobertura alta. Então, toma cuidado quando você vai colocar as camadas, porque tem base que não possibilita essa construção de camadas. Se você quer construir camadas, você precisa procurar, na loja que você for comprar, você precisa procurar uma base que tá lá escrito possibilidade de construção de camadas, porque se você comprar uma base de cobertura alta que não te possibilita construir camadas, você vai ficar parecendo que você passou massa corrida e não fica bonito, é um aspecto que não fica legal, tá bom? Esse é o segundo ponto para você escolher uma base. O terceiro ponto e último ponto que eu vou trazer aqui é o acabamento. O acabamento, eu gosto muito de citar uma comparação que a própria Vanessa maquiadora ela faz. O acabamento é quando você vai pintar uma parede, por exemplo. Que tipo de acabamento você quer na sua pintura da parede? Você quer um acabamento fosco? Você quer um acabamento brilhante? Entendeu? Você vai escolhendo a partir daí. Então você tem um acabamento, a mesma coisa que você tem com a pintura da parede, você tem com a base. Então você pode ter um acabamento mate, que é um acabamento totalmente sem nada, sem brilho, sem absolutamente nada. Você pode ter a cobertura natural, que é aquela cobertura mais aveludada, que dá um viço natural na pele e não fica nem tão glow e nem tão mate. Você pode ter também esse tipo de cobertura, de acabamento. Ou você pode ter o acabamento glow, que é quando a base, ela te dá um acabamento mais brilhante. Via de regra, quem tem a pele mais oleosa prefere geralmente acabamento mais mate, mas isso não é uma obrigação, tá, gente? Porque eu acho que a maquiagem é muito de cada um, tá? Quando que você percebe o acabamento da sua base? Quando a base seca totalmente, porque quando a base vai secar, você vai perceber o acabamento dela. Então, por isso que eu falei, gente, quando você vai comprar a base, coloca aqui e vai andar. Fala pro vendedor que você já volta. Vai comer, vai fazer as coisas e aí depois você volta, porque aí você já vai ter noção de cobertura, acabamento e o seu tom de base, se está correto. Você só percebe o acabamento da base quando ela seca, tá? Porque se ela não secar totalmente, significa que ela é glow. Se ela secar na hora que você põe a mão assim na sua pele e não sair nada aqui, significa que ela tem um acabamento mate. É mais ou menos assim que funciona. E a questão do acabamento é muito questão de gosto, tá, gente? Não é uma questão de você acertar o seu tom, é diferente.
É uma questão de gosto, tá? O acabamento é totalmente uma questão de gosto e fica ao seu critério escolher qual tipo de acabamento que te agrada mais, tá bom? É isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês a escolher o tipo de base, a acertar o tipo de base, tá? Se você ainda ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, eu venho responder pra vocês, tá? Não esquece de deixar o seu like, por favor, se você gostou desse vídeo, porque me ajuda muito na divulgação dele. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, por favor, gente, é só clicar no se inscrever ali, é de graça. É de graça, não custa nada e você ainda me ajuda, tá bom? Combinado? E me segue lá nas redes sociais, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!